espírita isso? É exatamente isso. Já se falava sobre isso antes, sobre a caridade, que era muito mais importante que muitas coisas. Mas Kardec, ele quis amarrar, ele quis colocar uma exclamação, né, dar uma importância muito grande, mesmo depois de tudo que ele já tinha colocado nos livros. E essa frase é uma frase que dizem que é uma característica do espírita. Mas não foi Kardec que inventou essa frase, ele registrou, ele quis enfatizar isso. Jesus falou isso, Paulo falou isso, e a gente vai começar a ver mais ou menos sobre esse tema. Segundo os espíritos, caridade é o amor em movimento. O amor em movimento. Quando a gente ama alguém, né, um filho, um irmão, um amigo, a gente externa isso. Não fica só ali guardadinho. Por isso que fala que a caridade é o amor em movimento, é uma ação. Emmanuel fala assim: caridade está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para com desconhecidos, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para quem fala, no acatamento das confidências do amigo, no silêncio, ante os conceitos agressivos desse ou daquele adversário. Então, caridade, ela tem um significado muito amplo. E a gente, às vezes, conhece um lado muito forte também, que é a caridade material. Já foi até citado aqui, né, sobre irmãos que apoiam e por aí vai. E no 1 Coríntios 13, onde Paulo escreve sobre isso, ele fala assim: a caridade, um amor puro, excede e supera quase todas as outras coisas. Então Paulo também falou sobre caridade, ele elevou a caridade. E a Federação Espírita do Paraná também colocou assim: ensinai, pois, a caridade, e sobretudo pregai pelo exemplo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Externar a caridade, sentir e também educar pelo exemplo. Há pouco tempo uma menina falou assim: mas você faz tudo divididinho para alguém, para uma pessoa? Porque eu fui ensinada assim. Então às vezes a gente ensina, muitas vezes a gente ensina pelo exemplo. Pessoas não entendem, às vezes não percebem, mas lá no futuro alguém observou aquela ação e vai repetir. E ele diz assim: por que o Espiritismo divulga o lema caridade, fora da caridade não salvação? Kardec apresenta pela primeira vez na obra que é o Espiritismo, em 1859, baseado no Evangelho do Cristo, em que o amor e a caridade são fundamentais para a caminhada do homem na Terra. Cria a perspectiva para condutas espíritas, no entendimento de que fraternidade é uma meta a ser alcançada nessa existência. Vamos terminar a ser fraternos. Não tem outro caminho. E eu vou começar agora. Pode passar a câmera, por favor. E nesse slide, coloquei assim: meus filhos, na máxima forma da caridade, não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Porque tudo que a gente fizer aqui na terra, de bom, vai refletir como algo bom também para a gente. E no céu, mais ainda, no céu que é o mundo espiritual. E nós, seres humanos, ainda fazemos a caridade, né, material, de forma ainda interessada, interesseira. Fazemos ou não fazemos? O que vocês acham? Fazemos? A gente ainda faz caridade, seja na sua vertente qual for, de forma interessada ainda? Sim? Então, aí o Cosme Máximo, autor e expositor espírita, ele faz duas separações entre beneficência e benevolência. Eu anotei para não esquecer. Primeiro fala assim: uma pessoa com desejo ardente no bem,
cedo ou tarde, ela encontra um recurso para fazê-lo. Então, se eu tenho um desejo ardente no bem, e isso é permanente, de alguma forma, em algum momento, vai aparecer um recurso para eu fazer. Porque pode parecer que naquele momento eu não tenho nada para oferecer. Mas aí vai explicar sobre isso. Ele fala assim: a beneficência é quando você faz o bem. É uma ação do bem. Eu fiz alguma coisa boa, eu ajudei alguém de alguma forma, seja numa oração, uma palavra, uma música, um objeto, um alimento, um dinheiro, o que seja, eu fiz o bem. Isso é uma ação do bem. Isso se chama beneficência. Aí ele fala: benevolência é o quê? Está descrito no Evangelho. Desejo voltado no bem. Desejo profundo no bem. Ele está falando assim, que vai chegar uma hora que de tudo a gente fazer o bem, a caridade, com interesse, né, querendo receber alguma coisa em troca, de tudo a gente repetir isso, a gente vai evoluir e fazer de forma desinteressada, amorosa. Por exemplo, o que a gente espera ajudando alguém? Espera que essa pessoa melhore, se acalme, né? Se alimente, se saia, não tenha frio, assim. Mas eu também espero o quê? Que a gente seja o quê? Abençoado, né? Protegido, que a gente receba uma proteção divina, e que quando talvez eu precise também receba, eu seja ajudado. A gente não pensa assim, não tem como negar isso. E não sou eu que estou falando, não, somos espíritos. Nós estamos numa escala evolutiva ainda que pensamos nisso, naturalmente. Por que eu venho sendo? Para eu ficar bem, para eu me esmagar, para eu receber alívio, consolo, para eu ter uma pessoa melhor. Então, eu estou vindo com interesse, né? Por que eu trabalho tanto no bem? Porque eu quero ser uma pessoa boa, eu quero pensar no futuro, uma pessoa boa. Mas por que eu faço tudo isso todo dia? Eu já sou uma pessoa boa? Não. Até porque Jesus falou assim: bom é meu Pai que está no céu. Mas nós estamos aqui no treinamento. Porque o treinamento é muito importante. Porque vai chegar um dia que vai ser tão fácil, tão espontâneo o meu trabalho, a minha ajuda, o meu amor, que eu vou exercer de forma desinteressada. E tem um filósofo, um autor, um teórico, que diz assim: se o homem visse Deus permanentemente, ele não seria virtuoso. Por quê? Porque ele faria o bem por medo ou por bajulação. Vocês concordam com esse filósofo? Vou repetir a frase. Se o homem visse Deus permanentemente, se ele visse toda vez Deus, ele não seria virtuoso. Por quê? Porque ele faria o bem por medo, tipo assim, vou fazer o bem aqui, aí Deus aparece para mim, aí eu vou, ou então eu não faria o bem, não vou fazer o bem, Deus aparece, aí eu, vou lá e faço bem. Por quê? Por medo, por um controle ali daquela pessoa, daquele ser. Ou então, toda hora vai fazer o bem para quê? Para bajular Deus. Para, buscar dele carinho, para ele me dar bênçãos, me dar coisas boas. Então, eu achei muito inteligente essa frase. A gente vê Deus? Não, a gente sente. Não vendo, ainda assim há pessoas que temem a Deus, que têm medo de Deus, fazem a caridade, fazem por temor a Deus. Para mim, na minha paciência, eu não vejo Deus em forma de um homem. Sim. Mas eu vejo Deus através do sol. Sim, o sol. Deus. É verdade. Porque vê tudo, todo o planeta. Então, para mim, é Deus. Sim. E outra coisa, você falou aí que a gente, depois de ficar de maneira,
Pela coisa que eu faço, eu recebo sim. Por quê? Vamos lá. Eu saber quem eu fui lá atrás. Sim. Então, pobre que como bebê não ia ter uma vacina. Sim. Mas é meu grande poder. Hoje eu tenho em casa, tenho 3 filhos, 2, quando vocês conhecem, empregados, trabalhando, remarcados de porta deles. Sim. Recebeu, né? De volta. Recebo de volta. Você vê. Tá? Sim, ainda está até trabalhando. Pois é. Eu digo que eu sou trocada por boca, por dentro, mas não sinto dor. Muito bem, ainda bem. Isso mesmo. Sim. Mas esse interesse é muito bom. Esse interesse não é ruim, não. Porque a pessoa que não se interessa, que não tem interesse em receber algo de troca, ela nem faz nada. Muitos não fazem nada. E querem o céu mesmo, querem que Deus abençoe, que proteja, que faça tudo, sem ela fazer nada. O interesse é muito bom. Que bom que a gente se interessa em fazer o bem. E que quer receber alguma coisa em troca. Isso é ótimo. É um treinamento para que um dia a gente o quê? Faça espontaneamente, faça por amor. E aí, então é verdade isso. Sem ver Deus, o homem, ele faz atos de caridade, né? E faz mesmo grandes atos de caridade material, muitas vezes, por medo de Deus. E até mesmo, por exemplo, eu vou lá dar palestra hoje porque se eu não for, Deus, eu assumo um compromisso, se eu não for, Deus vai ficar zangado comigo, vai ficar aborrecido, os espíritos, então a gente age com medo também, muitas vezes. Mas também é bom, porque o medo me protege a gente. Não pode ser só por medo e por bajulação. A gente faz por bajulação? Faz também. A gente faz para agradar a Deus. Agradando a Deus, a gente entende que será o quê? Agradável para a gente. O ser humano está certo em fazer isso. Ele não pode viver a vida só fazendo assim. Tem que treinar para vida. Isso são os espíritos dizendo. E quando Kardec coloca isso, nessa questão do fora da caridade na salvação, ele está focando no homem de bem. No Evangelho, tem uma parte inteira que tem livro das Espíritos também, muito, que fala do homem de bem. O homem de bem, ele é o homem mais próximo, né? De um ser que está buscando ser melhor do que pode descrever. É linda a descrição do homem de bem. Né? Ele não tem tanto interesse, ele já não pensa no mal. É um homem de bem, está mais voltando para o bem do que para o mal. Então, esse é o objetivo. Muitos de nós pode estar muito perto desse homem de bem, mas ainda não somos homem de bem. A gente lê direitinho a descrição, a gente vê que a gente não está aqui, não está no quadrado ali, mas já está no caminho andado. E aí, como assim, não só ela evitar ela a verdade, não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Uma virtude negativa que é um papo meio complicado ali. É assim, o homem, quando o homem não faz o bem, ele está se auto-negando, ele está se auto-sabotando, quando ele não faz o bem. E ele acha que não fazer o bem está bom. Eu não faço o bem, também não faço o mal. Só que se não fazer o bem e não fazer o mal é muito complicado. Fazer o bem é uma coisa simples. Agora, é melhor fazer o bem de forma como nós, capenga, ainda com dificuldade, com interesse. É melhor assim do que fazer o mal. O mal é sempre o mal. O mal, amanhã, eu vou ter que consertar, revisar, refazer os caminhos quando eu faço mal. Já fazer o bem de forma ainda interessada é bem melhor do que fazer o mal. Na palavra do bom samaritano, Jesus reforça essa ideia ao ser inquirido por doutor da lei sobre o que deveria fazer para possuir vida eterna. Um homem renomado, estudado, doutor da lei, fala para Jesus:
Então ele coloca assim: não tem outro caminho se eu não amar a Deus, porque eu uso uma coisa muito importante. Deus, ele planejou tudo, ele preparou tudo. Preparou, né, o meio ambiente, o oxigênio que vem daquela folha verde para a gente, o sol, mesmo em dia de chuva, o sol está lá. A gente que não vê, porque a nuvem pesa e esconde. A chuva que molha a terra, que alimenta os animais. O ser humano, olha como Deus é tão perfeito, né? Na gestação dos animais, dos seres humanos. Então, assim, Deus está em toda parte. Se eu não amar esse Deus, eu não reconhecer que esse Deus, ele é perfeito nas suas ações, e ao próximo como a ti mesmo, porque o próximo é o Filho de Deus, é o meu irmão. Muitas pessoas amam, dizem que amam a Deus, ajudam a sua família, seus familiares, seus amigos. Não conseguem ir além, pensar no outro, sentir por aquela pessoa que a gente nem conhece, não é mesmo? A gente se coloca por aquela pessoa que está lá, mas eu não posso. Daquelas pessoas, fazer uma oração e procurar também ajudar de uma forma. Por isso que o próximo é muito importante. Adriana, a Leninha aqui de Itaguaí está falando que não fazer o bem já é um mal. Sim. Você tem que repetir, acho que. Exatamente. Deu para ouvir? Não fazer o bem é um mal, porque você está parado, está estagnado. Um mal para você mesmo, que não fez, e para o outro que nem recebeu. E aí, ó, o apóstolo Paulo, muito bem, Leninha, tá? Entra aí no online. O apóstolo Paulo destaca o valor da caridade, quando declara na sua primeira carta aos Coríntios: agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, e a esperança, uma maior prova de caridade por alguém é dar esperança para ela. É dizer para ela que vai passar, que ela não está sozinha, vamos te ajudar. Eu não posso hoje fazer o que você precisa, mas eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus. É dar esperança, consolo, é dizer para aquela pessoa assim: calma, daqui a pouco tudo mudar, e daqui a pouco tudo muda, e você não está sozinho. Isso é esperança, porque como uma pessoa está no desespero, ela já perdeu quase tudo, inclusive ela tira a própria vida dela. Se ela tem esperança, se ela tem um consolo, um conforto, alguém vai dizer: olha, está difícil sim, isso é difícil, é doloroso sim, mas vai passar. E você não vai passar por isso sozinho. Então, por isso que o apóstolo Paulo coloca fé, porque a minha fé vai me alimentar e vai alimentar o outro, dar esperança para o outro. Você que sabe, ele termina. A maior delas é a caridade. Por quê? A minha fé, a esperança que eu fiz o outro ter, isso é caridade. Então, quando eu não consigo alimentar minha fé, dividir minha fé com o outro, eu não uso um caridoso. Estou guardando a candeia lá embaixo da mesa para ninguém ver a luz. O Evangelho e as leis morais. A salvação é individual, cada um segundo suas obras. Então é assim. Os espíritas fazem muita caridade. Isso é dito por muitas pessoas, né? O espírita é muito caridoso. Ele é muito preocupado com o outro. Ele agasalha, ele vai, ele busca. E é verdade mesmo. Isso é uma grande verdade. O espírita, ele não vê qual a religião, ele não vê a raça, a cor, ele vai lá e faz alguma coisa. Mas, aí está falando, a salvação individual, cada um segundo suas obras. Por quê? Eu, Adriana, posso fazer 1000 coisas, 1000 trabalhos, 1000 doações naquele mês, mas eu só serei salvo, né? Entre as aspas, pensa que não é uma salvação assim, não acontece nada, quando Deus
conhecer o meu íntimo. Porque muitas vezes a gente faz algo mecanicamente, materialmente. E só quem sabe disso? A gente e Deus. Então eu posso enumerar 10 mil coisas. Mas Deus pode dar um encontro com ele e falar assim: Adriana, você fez 10 mil trabalhos, mas o amor não estava envolvido. O amor não estava ali. Então você, somando aqui, você fez 1000. Mas 1000 também tá bom. Mas eu estava achando que eu fiz 10 mil, estava ótimo. Estão entendendo? A cada um segundo suas obras. Porque a salvação é individual. Agora, é melhor fazer 10 mil, ainda que algumas vezes, seja mecanicamente, materialmente, interessadamente, do que não fazer nada. Vou fazer 1000 e na hora do somatório final, tu fez 10. 5. No livro A Religião dos Espíritos, eu até ia trazer esse livro, mas eu acabei não trazendo. Emmanuel complementa nossos estudos falando assim: o obreiro do Senhor, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir em tudo sua sacrossanta vontade. Então, o obreiro do Senhor, encarnado ou desencarnado, nós nunca estamos sozinhos. A maior caridade que podem fazer por nós são os nossos anjos da guarda, os espíritos familiares que nos querem bem, os espíritos mais evoluídos que vêm, ficam ali torcendo para a gente dar certo, para a gente conseguir fazer, para a gente conseguir sentir, discipular com amor. Então, os desencarnados são muito caridosos conosco. E também como nós ajudamos aos encarnados numa oração, num trabalho mediúnico, num exemplo do dia a dia, porque assim como os encarnados nos observam e veem que nós passando por problemas, por dificuldades, por dores, mas a gente está o quê? Continuando. A gente não está desistindo. Então a gente está sendo exemplo para o outro e também para desencarnados que nos acompanham. É fácil tudo isso? Não é fácil. Mas muitas vezes nós aprendemos com outras pessoas também. A gente tem N impeditivos de fazer a caridade. Porque a caridade para aquele que a gente ama, que a gente gosta, a caridade para aquele que a gente não conhece, essa caridade é muito fácil de fazer. Ela é fácil de fazer. Mas existe uma caridade que a gente vai ver agora, que foi Santo Agostinho que disse assim: a Deus só existe uma senha, a caridade. Mas não a caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não a caridade com ódio no coração e sem perdão. Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Por isso que eu falei que a gente não pode se achar. Não pode falar assim: eu sou muito bom sim, porque eu faço caridade, porque eu organizo isso, eu organizo aquilo, eu me dou, eu já faço 10 mil trabalhos. Por quê? Porque Santo Agostinho está dizendo para a gente, com ódio no coração, quem de nós não tem um ódio no coração? Quem de nós ainda não conseguiu perdoar uma ofensa ao longo da vida? Quem de nós não fica culpando, se culpando ou culpando outros, e aquilo ali dentro? Então, quando que seremos caridosos na excelência, como disse Jesus? Quando o nosso coração, nosso amor for tão puro, tão extenso, que a gente vai agir naturalmente com o coração limpo. Nós, ainda encarnados, não podemos dizer, que somos caridosos, que somos, assim como disse Jesus, mas estamos em treinamento, realizando tudo que a gente pode realizar, sem vaidade, sem ostentação, porque é aquilo ali. Para se dirigir a Deus só existe uma senha, a caridade.
espírita, ele não pode esquecer da reencarnação. Somos reencarnacionistas. Quando eu era criança, eu entrei no centro, estudei, né? Sempre falo isso, com meus lanches. Mas o que me fez decidir ser espírita muito criança, sem ninguém me ensinar isso, foi a reencarnação. Eu não consigo ver o mundo, eu não consigo pensar em Deus sem pensar na reencarnação. Para mim é uma lei muito justa mesmo, que explica Deus, que explica por que alguém nasce tão pobre, né? Uma condição tão miserável aos olhos do homem, e outros ostentam tanto. Por que alguns nascem com uma condição física tão debilitante, né? Tão parece desumana, e outros com corpos maravilhosos? Deus está na lei de reencarnação. Algo além de que pai nossa mente, né? Para além do que a gente pode ver, que a gente não entende, sim, porque muitos livros já trazem isso, que a gente já aceita. Na minha concepção, a reencarnação assim, é uma coisa fundamental. E em relação à caridade, eu vou ajudar o outro, eu vou me doar, eu vou fazer tudo que eu puder fazer, sem me colocar naquele lugar, diretamente. Porque ninguém passa por nenhuma dor por acaso. Mas o que compete ao espírita? Aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Então, se eu posso aliviar, não sei a história daquele outro, eu não sei entre ele e Deus, mas eu posso aliviar e não negar. E mesmo que eu negue algumas vezes, porque nós somos seres humanos, espíritos em evolução, que em outro momento eu consiga me doar, seja na condição que for. E a gente vai encerrando, porque o capítulo 13, ele fala assim, que a vossa mão esquerda não sai como da vossa mão direita, mas o exemplo arrasta. Então tem um pensamento, algumas pessoas falam assim, você está fazendo caridade, está doando o Evangelho de Jesus. Mas o exemplo arrasta. Qual é a minha intenção quando eu exponho, né, quando eu coloco para fora algo que eu fiz ou que um grupo de amigos fez? Qual é a intenção? O que vai contar é a intenção. É a minha vaidade? É eu querer, né? Eu e meu grupo querer se aparecer? É isso que a gente quer? Deus nos conhece por dentro. Mas qual é a minha intenção? Divulgar, exemplificar. Por quê? Porque muitas pessoas são tocadas, são levadas, ficam emocionadas, sensibilizadas e querem ajudar. Então, vai depender da nossa intenção, do nosso sentimento. Muitas pessoas veem uma reportagem, uma postagem e querem me ajudar. E muitas não sabem como. E a gente passa muito por isso. Porque não querer expor, para não parecer que é uma vaidade, também Deus nos conhece. Será que esconder também está demonstrando que eu não sou vaidoso, que eu não sou orgulhoso? Sim. Sim. Isso aí é bem mais. Sim, verdade. E quem pode mais, ajuda mais. Quem pode menos, ajuda o que pode. O que vai fazer? A aprovação do rico é muito difícil. Ser rico é muito difícil. Por quê? Ele tem uma vida fácil, confortável? Tem. Mas ele tem as dores. Ele passa por dores, por doenças, por perdas. O dinheiro dele não consegue evitar a morte de um parente, de um filho, não consegue. Então, claro que a vida dele é mais tranquila. Vamos pensar materialmente? Você nascer num berço de ouro e num berço de palha, numa bacia, né, Lúcia? Eu nem sei como é que foi quando eu nasci. Eu tenho que estudar isso. Mas... Na bacia não cabia não. Na bacia eu não cabia. Mas o que acontece? A prova da riqueza, ela é muito difícil. Por quê?
orgulhoso e egoísta. Mas também Deus não erra. Ele tem uma missão na terra, que é ajudar, que é oferecer emprego, que é socorrer, que muitos pessoas com dinheiro são grandes médicos, conseguiram estudar, descobrir, ir para fora, pesquisar, são grandes profissionais também. E nos ajudam também. Agora, não adianta eu ser pobre, você achar que eu sou tão humilde, que eu sou pobre, e julgar que o outro que é rico não é vaidoso, é orgulhoso, é egoísta. É sobre Chico Xavier, que falou uma vez que tinha uma senhora que ela limpava o centro, era essa o que ela fazia, e ela, no mundo espiritual, ela foi recebida, né, com luz, né? Foi recebida de uma forma assim grandiosa. Por quê? A forma que ela limpava o centro, orando, amando, se dedicando, e que agia assim também fora do centro, fez toda a diferença na vida dela. Então nós estamos no caminho certo. Nós estamos tentando, nós estamos nos desafiando, estamos buscando a Deus, procurando consolar o máximo de pessoas que a gente consegue, nos dedicar da maneira que nos cabe. Uns conseguem realizar mais coisas, outros menos coisas, mas a quantidade não é o que nos vai levar para o mundo celeste, é a intenção. Mas sim, podemos fazer muito e façamos muito. Mas eu posso fazer pouco, dentro do pouco, que o amor, né, seja a minha maior ação. E a caridade, ela vai nos trazer de volta tudo aquilo que nós merecemos. Que bom que nós fazemos por interesse. Que bom. Porque merecemos e precisamos da misericórdia de Deus, do amparo do Espírito de Jesus. Que bom que nós fazemos coisas agindo no bem. Porque não estamos mais naquela condição negligenciando de fazer o mal ou de ficar parado, achando que parado está bom. Que Deus nos abençoe, que nos traga muita paz, que possamos voltar para nossas casas de uma forma feliz, tranquila, e que possamos estar nos doando e nos amando e sendo caridosos conosco mesmo, primeiramente. Fácil não é. Mas se fosse fácil, não seríamos espíritos do mundo de provas e expiações. Um grande abraço.